Eu juro pra vocês que eu procrastinei esse vídeo por muito tempo, achando que eu precisava de recursos, de um ambiente perfeito, uma situação perfeita para fazer vídeo pro YouTube. E dentro desse meu comportamento eu percebi que muita gente também faz isso. E que muitos comportamentos que a gente tem na nossa vida, eles nascem de um perfeccionismo de querer controlar tudo, de querer prever todas as situações do nosso dia a dia. E dentro disso também eu percebi que muitas pessoas, assim como eu, nos frustramos com os nossos problemas e com as coisas que fogem do nosso controle. Então eu decidi trazer hoje como primeiro tema aqui no nosso canal do YouTube essa questão de blindar a nossa mente contra problemas e como evitar que as frustrações nos derrubem ou nos façam estar paralisados por muito tempo, que é o que eu vejo que normalmente acontece muito na nossa vida, na minha vida eu incluo com certeza, que é essa incapacidade de lidar com os problemas e com essa frustração, precisar se reerguer quando for preciso. Então, inclusive, perceba que esse vídeo não vai ter muitas edições, não vai ter aqueles cortes mirabolantes, porque o conteúdo aqui que eu tenho para compartilhar com vocês, não tenho sombra de dúvidas que é algo que muita gente precisa e às vezes por perfeccionismo e por eu querer fazer as coisas de um jeito que eu consiga olhar com extrema satisfação, faça com que muita gente pereça na incredulidade e também na ignorância, porque eu tô com medo de abrir a minha boca. O que eu quero compartilhar com vocês, pessoal, três coisas, basicamente três coisas que me ajudam a blindar a minha cabeça contra problemas. Perceba que eu falei que é blindar e não evitar, porque muitos dos nossos problemas só existem dentro da nossa cabeça. Não estou dizendo que os problemas não existem, mas que muito do que realmente é um problema acontece somente dentro da nossa cabeça, pela forma com que nós enxergamos as coisas, pela perspectiva que nós estamos nos posicionando naquela situação. Então, eu trouxe três coisas para te ajudar com isso. A primeira coisa é você estar familiarizado com uma rotina. Por que que a rotina em si, que normalmente está relacionada à produtividade, vai me ajudar com problemas? Lembre-se que o nosso cérebro, ele é um replicador de padrões. Isso significa que você só se comporta do jeito que você se comporta hoje, os teus hábitos, a forma com que você age hoje, é porque você aprendeu a ser assim. Seja na tua infância, na tua adolescência, principalmente nessas fases, porque é onde o nosso cérebro se desenvolve com mais velocidade, intensidade, e muitos dos nossos comportamentos eles permanecem de forma inconsciente. Nós agimos assim porque foi a forma com que nós aprendemos. E começamos a ter problemas na fase adulta porque a gente nunca se questionou por que que a gente se comporta assim. Mas a essência de um comportamento, ela nasce de um aprendizado. Você não se comporta de uma forma com que você, por exemplo, nunca foi ensinado, nunca viu alguém agindo assim ou nunca foi influenciado a ser dessa forma. Nosso cérebro, ele nasce zerado. Então, conforme a gente vai crescendo, vivendo, adquirindo experiências, a gente vai selecionando o que é mais importante e replica na nossa vida. Então, a rotina é o exercício de você tentar prever o que vai acontecer no seu dia, você se organizar para ter um comportamento ideal durante aquele dia e durante aquele mesmo dia que é o exercício da rotina, você vai vendo o que funciona e o que não funciona. E no dia seguinte você vê o que deu certo, o que não deu certo, o que precisa ser ajustado. A rotina não é só sobre produtividade, ela é também sobre previsibilidade. E quando estamos falando de problemas, ninguém gosta de passar por problemas, ninguém gosta de ter problemas. Porém, um problema nada mais é do que algo que fugiu do nosso controle e a gente não conseguiu prever aquilo. Então, o exercício de ter uma rotina te faz se tornar uma pessoa extremamente boa em prever situações. Então, quanto mais você exercita isso, melhor você se torna em resolver problemas, porque você para de controlar as coisas, querer controlar as coisas e começa a enxergar que, ok, se os problemas eles não podem ser 100% evitados, eu posso pelo menos tentar prever eles e os que eu não consegui prever, eu consigo lidar de uma forma melhor, porque eu já tirei da minha cabeça aquela ideia que eu preciso prever e resolver tudo com aquele perfeccionismo. O segundo ponto para te ajudar com essa questão de problemas e blindar a sua mente é se expor voluntariamente a momentos difíceis. O que é fácil e o que é difícil para o nosso cérebro? O difícil é aquilo que a gente não fez por tempo suficiente ou nunca fez antes. Porque perceba que antigamente, quando você era mais novo, tudo era mais difícil, porque eram as primeiras vezes que você estava fazendo aquilo. De contrapartida, gosto sempre de dar um exemplo da primeira vez que você tentou usar uma tesoura.
Você lembra da vez que você aprendeu e estava aprendendo a usar uma tesoura? Alguém veio, pegou a tesoura, colocou na sua mão, te ensinou a fazer movimentos finos de pinça com o dedo. Provavelmente você não lembra, mas foi difícil. Até você se adaptar com esse movimento, você cometeu erros, você fez cortes tortos, não tinha firmeza. Da mesma forma, o caminhar, em algum momento você teve que aprender a caminhar. E isso foi se exercitando com o tempo até que hoje você caminha até de forma inconsciente. Você não pensa para caminhar, você não pensa agora o pé direito, agora o pé esquerdo. Agora se equilibra, porque já se tornou algo fácil para o teu cérebro replicar esse comportamento. Então perceba que o que é fácil e difícil nada mais é que uma separação de que você talvez nunca fez isso por tempo suficiente ou por tempo para ensinar o teu cérebro que aquilo ali realmente não é tão difícil quanto você imaginava, porque ele só acredita que é difícil porque você nunca fez. Então se expor a situações de dificuldade, falar em público ou fazer coisas pela primeira vez, fazer isso de forma voluntária, um esporte, se propor a se preparar para algum campeonato ou alguma prova específica de algum esporte específico, vai fazer com que você ensine o teu cérebro a se adaptar a momentos de dificuldade. Sendo assim, você faz com que o teu cérebro aprenda que o difícil nada mais é aquilo que você precisou apenas repetir algumas vezes. O terceiro ponto é servir ao próximo. Isso me dá muita clareza de saber que isso vai te ajudar a se tornar uma pessoa cada vez mais eficiente em resolver problemas, porque como eu falei a princípio, muitos problemas só acontecem na nossa cabeça. E muitos problemas, eles só existem como fruto da nossa ingratidão. Ah, que minha vida não é boa por causa disso, que eu não tenho resultados por causa daquilo. E quando nós servimos ao próximo, ou seja, pessoas que estão numa situação, entre aspas, inferior à nossa, ou que não têm os mesmos recursos que nós, isso dispara naturalmente uma gratidão na nossa cabeça, na nossa mente, a ponto de você enxergar que, ok, a minha vida realmente não estava com tantos problemas como eu imaginava, porque sempre haverá alguém numa situação, entre aspas, inferior que a sua, com relação a recursos, conhecimentos. Então, servir ao próximo, seja numa ONG, numa igreja, num projeto social, vai fazer com que o teu cérebro perceba que a sua vida realmente é muito boa. Não estou dizendo que você tem que negligenciar e esquecer que você tem problemas, mas que servir as pessoas não só te dá essa visão de que a sua vida tem muitos recursos que talvez você não está sendo grato, mas que também o exercício de você ter empatia para as outras pessoas, porque não tem como você ajudar e servir sem empatia, porque você vai dar do teu tempo, dos teus recursos, dos teus esforços, sem esperar nada em troca, porque você vai estar fazendo esse exercício de forma voluntária por meio da empatia. E quando exercitamos a empatia, não só nos tornamos melhores seres humanos, mas também conseguimos entender que a nossa vida nada mais é que um compilado de relações sociais. Que todo mundo às vezes está passando por problemas porque ninguém se ajuda. Ou temos poucos recursos para ser ajudado. Então perceba que esses 3 pontos podem te ajudar a se tornar uma pessoa cada vez mais blindada contra os problemas e uma pessoa totalmente eficiente em resolver as situações de frustração do teu dia a dia.